Olá, minha gente, aqui estamos para dar continuidade ao nosso projeto Aprendendo e Produzindo Literatura de Cordel. Hoje nós vamos falar das 3 regras básicas para escrever uma literatura de cordel. Essas regras são a rima, a métrica e a oração. Vamos começar falando da oração. A oração é o roteiro da história que você vai contar. Então, como qualquer outra coisa que você escreva, o seu cordel ele precisa ter início, meio e fim. E a oração é exatamente isso. Você vai criar a sua obra com início, meio e fim, de uma forma que ela fique lógica. Pois se ela não tiver lógica, então você se perdeu na oração. Então imagine você começar falando de uma coisa, né? Daqui a pouco você passa para outro assunto, nada a ver, e depois tenta voltar, não se acerta mais. Então a pessoa que vai ler o seu cordel pode até encontrar rima, pode até encontrar métrica, mas vai dizer o que é que essa pessoa quis dizer aqui de fato, porque ficou uma coisa confusa. Então é preciso você seguir esse roteiro, é preciso que o seu cordel fique com lógica no que você está dizendo. Alguns escritores já dizem na primeira estrofe sobre o que eles vão falar. Por exemplo, eu estou aqui com um cordel, O Romance do Pavão Misterioso, e José Camelo de Melo Rezende, e diz assim: eu vou contar a história de um pavão misterioso que levantou voo da Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Então, no início, na primeira estrofe, o poeta já disse sobre o que iria falar. História da donzela Teodora, de Leandro Gomes de Barros. Já na primeira estrofe também ele já diz sobre o que ele vai tratar, e ele vai iniciar o seu cordel assim: eis a real descrição da história da donzela, dos sábios que ela venceu, e a aposta ganha por ela, tirado tudo direito da história grande dela. Então ele já iniciou aí dizendo, né, a que veio, o que ele iria fazer. Tem um cordel meu intitulado Filosofia de Seu Madruga, que eu não coloquei o personagem Seu Madruga logo na primeira, mas já comecei falando de filosofia. E depois eu vou introduzir o personagem no enredo, né? Eu iniciei assim: muitas frases filosóficas nós ouvimos todo dia, tem filósofo famoso com muita sabedoria, mas até no bar se encontra bebum com filosofia. Eu só sei que nada sei, Sócrates foi quem falou, mas ele sabia sim, uma onda ele tirou. A frase ficou famosa e o tempo não apagou. Daí por diante eu vou falar sobre outros filósofos. Aí lá na 8ª estrofe, aí eu vou sim introduzir o personagem Seu Madruga. Aí eu digo: gosto muito de um que não está na galeria desses mestres que dominam a arte da filosofia. O seu nome, Seu Madruga, nos ensina todo dia. Apesar de apanhar muito violência, ele condena. Seu Madruga nos ensina que a vingança nunca é plena e nos diz por que não é. Mata a alma e a envenena. Então daí por diante eu vou dizer várias frases de Seu Madruga e a gente vai entender, né, a oração, o enredo da história. Então ele tem que ser uma coisa bem lógica, né, que esteja conectado o início, o meio e o fim. Aí sim você vai ter um cordel com uma ótima oração. Depois da oração, eu quero falar sobre a estrutura das rimas na cestilha, ou na estrofe construída com 6 versos ou 6 linhas, como muitos chamam. Gente, para a gente colocar as rimas na cestilha é muito fácil, porque os versos que irão rimar serão os versos pares. Ou seja, o verso 2 rimará com o 4 e com o 6. Então fica muito fácil de você dispor as rimas na cestilha. Por exemplo, no cordel História da Donzela Teodora, de Leandro Gomes de Barros, que eu acabei de citar aqui, a primeira estrofe: eis a real descrição da história da donzela, dos sábios que ela venceu, e a aposta ganha por ela, tirado tudo direito da história grande dela. Então percebemos aqui que as rimas estão combinando nos versos pares: donzela, ela e dela. Então fica muito fácil nós fazermos a disposição das rimas na cestilha. No cordel, a história de Juvenal e o Dragão, nós vemos outra estrofe aqui em cestilha e você pode perceber a disposição das rimas. Vejam bem: morava um camponês num subúrbio de um ducado, já faziam 7 anos que ele tinha enviuvado, só ficou com 2 filhinhos, no que mais tinha cuidado. Então você vê aqui a disposição das rimas, né? Ducado, enviuvado e
cuidado. Então fica muito fácil da gente fazer essa disposição, como eu já disse a vocês. No Romance do Pavão Misterioso, eu quero também trazer o exemplo de uma estrofe, é a terceira estrofe do folheto, para fazer uma observação que eu deveria ter feito quando falei de rimas na outra aula. Depois de gravado, foi que eu lembrei, mas eu vou fazer a observação a partir dessa estrofe. A terceira estrofe diz o seguinte: o velho turco era dono de uma fábrica de tecidos com largas propriedades, dinheiro e bens possuídos, deu herança a seus filhos, porque eram bem unidos. Qual a observação que eu quero fazer aqui? Evite rimar singular com plural. Aqui está tudo no plural, tá perfeito. Por isso que eu digo, evite, eu deveria ter feito essa observação, né? Mas não rimamos no cordel singular com plural. Por exemplo, se tivesse feito aqui, que não é o caso, imagine que estivesse. O velho turco era dono de uma fábrica de tecido com largas propriedades, dinheiro e bens possuídos, deu herança a seus filhos, porque eram bem unidos, né? Então, tecido não está aqui no cordel, fui eu quem coloquei, só para exemplificar. Tecido, possuídos, unidos. Então, não se rima. Tem gente que faz por aí? Faz. Evite, não faça. Então, nós que estamos iniciando a fazer, que estamos procurando melhorar, é bom evitarmos sempre essas coisas, tá certo? O velho turco era dono de uma fábrica de tecidos com largas propriedades, dinheiro e bens possuídos, deu herança a seus filhos, porque eram bem unidos. Então você vê que está perfeitinho aí, tudo no plural, vai soar tudo uma beleza, tá certo? Gente, essa aula de hoje, ela vai ser bem mais rápida por isso, devido, eu acredito que vai ser muito fácil, né? Inclusive, quem já faz literatura de cordel vai dizer, poxa, mas eu já sabia disso. Eu sei, querido, paciência. Tem gente que ainda não sabia, né? E é justamente isso que a gente vai tentando passar para aqueles que ainda não têm o hábito de estar fazendo, ainda não têm esses conhecimentos. Então, lembrem da disposição das rimas na estrofe de 6 versos, de 6 linhas, a sextilha. Você vai rimar no segundo, no quarto e no sexto verso, tá certo? Não precisamos rimar o primeiro com o terceiro, com o quinto, não. Rime o segundo com o quarto e com o sexto, tá certo? Então você fazendo isso, a disposição das rimas, a estrutura das rimas na estrofe está perfeita. Aprendemos também sobre a oração, que você vai fazer o seu cordel aí bem alinhado, né? Você não vai começar falando de a festa do café, depois falar sobre o preço do sabão em pó e terminar com a corrida da galinha. Vai ficar uma coisa totalmente sem lógica, né? Você vai fazer o seu cordel com um belo enredo, com início, meio e fim, e vai ficar um cordel perfeito, certo? Então hoje nós aprendemos sobre oração e sobre a estrutura das rimas ou a disposição das rimas na sextilha. Na próxima aula nós falaremos da disposição das rimas nas estrofes com 7 versos na setilha, ok? Um grande abraço e mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês.